Pronto, gravando. Então, em relação às funções dos ossos, né? Então, ele tem diversas funções. Então, a gente fala aqui de 5 principais, tá? Então, função. Imaginem se nós não tivéssemos os ossos. A gente ia ser um monte, né? Aí a gente ia, também ia chegar na sala de aula, a gente ia falar, ó, um monte chegando, ó, um monte de coisinha chegando. Imagina como a gente seria, né? Sem uma estrutura, sem ossos, para nos deixar em pé. Não fala. Uma Moebius. Também é ele que vai ajudar, auxilia, então, os músculos, né, a fazer com que a gente se movimente, tá bom? Então, os músculos estão grudados nos ossos. E as articulações, elas servem para a gente conseguir fazer a movimentação. Então, imagina que nosso cotovelo, né, ele se movimenta graças às articulações e assim por diante. Nosso joelho, né? Bom, uma outra função muito importante é que essa caixa, né? Então, se a gente tomar uma pancada, ela absorve esse choque, essa pancada, para que o nosso cérebro não se lesione, né? Então, serve como proteção. Aí também protege na região torácica, né? O pulmão e o coração, principalmente. E o fígado, que vem um pouquinho mais abaixo. Por quê? Porque a gente tem aqui as costelas, né? Uma caixa torácica aqui que protege os nossos órgãos, para realmente a pancada ser nele e não nos órgãos, né? Que são vitais. Se a gente fraturar um osso, a gente não vai morrer por isso, né? Óbvio, se for um idoso que tem fratura de fêmur, aí é outra história, tá? Pode vir, né, a óbito. Não que necessariamente vai morrer, mas pode vir a óbito. Bom, além disso, ele é um armário, né, de reservas, de estoque. Ele guarda para nós alguns elementos minerais. Então, eles, por exemplo, sódio e potássio, que são primordiais para que a gente esteja vivo, para a gente poder se movimentar, para os nossos músculos, nossos órgãos se movimentarem, a gente precisa de estímulo e da bomba de sódio e potássio funcionando, né? Então, sem isso, a gente vai entrar em morte mesmo. Além disso, ele estoca cálcio e fósforo, né? Em relação ao cálcio, por exemplo, pensem, por exemplo, em pessoas muito desnutridas. Aquelas mães africanas que elas são assim, pele e osso, elas não têm reservatório nenhum mais e elas têm que amamentar aquelas crianças que ficam penduradas na teta delas, né? Reparem que elas não têm dente. Por quê? Porque utiliza tanta energia que vai pegando cálcio de onde tiver, dente é osso. Então, elas vão perdendo, inclusive, a arcada dentária, tá? Para poder ter energia, né? Para elas, o coração, por exemplo, ele precisa de cálcio também, além de sódio e potássio, para ele se movimentar. E a criança, na amamentação, também precisa desse cálcio. Leite, né? É rico em cálcio. O que faz com que a gente tenha uma melhor absorção de cálcio? Tomar sol. A vitamina D é uma forte aliada para que a gente consiga, de fato, utilizar o cálcio, tá? Sem a vitamina D, o cálcio não consegue ser muito bem utilizado pelo nosso corpo. Também, quando a gente entra em processo de envelhecimento, a gente vai perdendo cálcio naturalmente e a gente tem uma queda drástica de absorção de vitamina D. Então, muitas vezes o idoso, acima de 70 anos, obrigatoriamente ele tem que suplementar a vitamina D, tá? Que mais? E, como a gente viu na aula de ontem, né? Os ossos são os formadores do nosso sangue, são eles que produzem o nosso sangue. E a gente vai ver isso mais a fundo agora, daqui para frente, tá bom? Bom, aqui, né, quanto à estrutura dos ossos, aqui tem uma figura mostrando um osso, né, a sua extremidade e o seu corpo, né? E aqui dentro ele é aberto, mostrando que a gente tem muitos vasos sanguíneos passando aqui dentro, veias e artérias. Por isso que ele produz sangue. Bom, a haste é a diáfise,
né, que é o corpo aqui, e as epífises são chamadas aqui as extremidades, tá bem? Então, se a gente abrisse um osso, a gente ia ver aqui nas epífises a parte esponjosa, né, bastante esponjosa, e esses buraquinhos aqui são aonde a gente vai encontrar as células ósseas, osteócitos, tá? E a parte compacta, ela fica um pouco mais para fora, ok? Bom, aqui a gente está vendo, né, na figura ao lado de um feto, a gente está vendo o desenvolvimento embrionário. Então, com cerca de 12 semanas, que é esse feto que a gente está observando aí na tela, né, a gente começa a ter a formação, o início da formação do esqueleto. Então, essas partes que vocês estão vendo mais escuras, está dando início à formação do esqueleto, da parte óssea. Por que dando início? Porque um bebê, quando ele nasce, ele tem muito pouco osso, ele tem muito mais cartilagem, porque antes do osso, a gente tem a cartilagem. Conforme a gente vai crescendo, hormônio do crescimento, né, dentro da barriga ainda, a cartilagem, ela vai esticando. Quando ela estica, ela se rompe. E quando ela se rompe, entra sangue. E aí, então, começa a ficar duro. E aí, então, a gente tem a formação do esqueleto, tá? Ele começa a se calcificar. E isso é o que a gente chama de osso. Quando a gente para de crescer, quando não tem mais por onde fazer osso. Então, é por isso, pensa no osso da coxa da galinha. Nas extremidades, nas epífises, o que a gente tem? Cartilagem. Então, a gente tem um osso e a gente vai ter cartilagem, né? Então, as cartilagens, elas sobram no final, nas extremidades dos ossos, para a gente conseguir ter a movimentação. E é por isso que a cartilagem ela é bem lisa, muito lisa, bonita, né? Ela é perfeita, exatamente para o encaixe e para o deslize, tá? Que eu ia falar para vocês. Então, por exemplo, quando uma criança nasce, ela é muito molinha, né? Inclusive, a cabeça, ela vai ter, que a gente chama, popularmente chamado de moleira, né? Por quê? Porque são cartilagens que se dividem aqui em 3 partes, e essas cartilagens da cabecinha da criança tem um espaço, tá? E esse espaço, depois, conforme a criança vai se desenvolvendo, vai se fechando, porque vai, no lugar das cartilagens, vai se formando o osso, tá bem? Então é por isso, e por que nossa, professora, mas por que já não nasce pronto? Porque natureza, né? É uma forma dessa cabecinha conseguir reduzir um pouquinho de tamanho para passar na vagina, né, da mulher, imagina, coitada da mulher, né? Aquela coisa que se amplia, não quero nem ver, né? Nem filho eu tive, porque eu acho isso assim tenebroso, mas é bonito para quem realmente gosta da maternidade. Bom, outra coisa, professora, a gente já ouviu um relato de que uma criança, quando ela nasceu, estava com dificuldade, de repente precisou de um fórceps, e aí ela quebrou o ombrinho. Natural. Quer dizer, não que seja natural, tá? Uma fatalidade que acaba acontecendo, né? Por quê? Porque na hora de passar, dependendo da posição que a criança estava ali ao nascer, foi difícil, teve dificuldade na passagem. Então, pressiona tanto que pode quebrar realmente um ossinho aqui do ombro, tá? E isso não é comum, né, para nossa sorte, mas pode acontecer. E mais um detalhe, né? Quando, por exemplo, antigamente, hoje eu já nem sei mais como isso funciona, né? Porque os meus sobrinhos moram na Nova Zelândia, então eu não acompanho mais assim a todas as fases de vida diárias dentro de casa de um bebê, né? Já não sei mais como é a modernidade, porque tudo muda, né? Vocês viram que até cigarro muda de nome. Então, sabe, na minha época, né? Eu lembro quando a minha irmã era pequena que tinha assim, X dia, o 7º dia, ninguém podia entrar no quarto para visitar a criança. Tinha um monte de crendice, né, religiosa. Dentro dessa crendice, a gente fala, besteira, mas não, tem um fundo
científico, mas aquilo ali é muito empírico, ou seja, eles têm uma crendice popular que não tem nada de ciência, mas quando a gente estuda, faz sentido determinadas coisas e outras, obviamente, que não. Então, assim, hoje fulana veio na minha casa e ela passou quebranto para a criança, vou precisar benzer, porque a criança não para de chorar. Mas não é bem isso que acontece. O que acontece é a criança, o bebezinho, ele não pode ser passado de mão em mão. Por quê? Pensem, ele não tem osso, ele tem cartilagem, na sua grande maioria. Então, veio num colo, uma posição. Foi para o outro colo, uma posição. Vai chegar à noite, ele está com dor, ele está com muita dor no corpinho. Então, é educado que a gente fala, não, não, obrigada, não preciso pegar, tá? Isso é muito educado. Tem gente que fala, nossa, se não pegar, tá com nojo, tá com isso, tá com falta de educação. Não, é muito educado não pegar, tá bem? Por esses motivos que eu contei para vocês, tá? Então não existe essa do quebranto, existe a dorzinha no corpo da criança, tá? Qualquer dúvida vocês perguntam, acho que eu já falei tudo. Bom, lembra que eu falei ontem para vocês esse termo? Quando, que momento que eu falei que eu não vou lembrar, da espinha bífida. Quando faltava ácido fólico no corpo da mãe quando ela estava em gestação, né? Então, isso é uma condição de importância clínica que pode acontecer principalmente devido à má nutrição materna. Então, a falta de ácido fólico é um dos indícios, né, que levam a essa situação, tá bem? Então, aqui a gente está mostrando, obviamente, um caso bem extremo. Ó, aqui, ó, cabecinha, costas, dorso do bebê. Aqui é o bumbum do bebê. Então, olha como ficou essa abertura, tá? Então, não se fecha a formação da medula óssea. Nesse caso que está exposto, tem que fazer cirurgia, tá bem? Senão, não sobrevive por muitos anos, não tem como. Então, hoje, né, hoje que eu digo há muitos anos já, se faz a cirurgia dentro da barriga ainda da mãe, tá? Então, o bebê ainda tá lá, faz a cirurgia, devolve o bebê. É demais, né? A ciência é demais. Aliado a isso, pode ser que essa criança venha com hidrocefalia. E aí a chance de sobrevida é muito menor, tá? Uma outra condição genética, tá? Assim, ela é de 10 a 20% herdada, herança genética, e os outros 90 ou 80% pode ser uma mutação nova que pode acontecer. Então, qualquer casal pode sim ter um filho anão, acondroplásico, tá? Por conta de uma mutação genética. Então, esse anão aí que a gente está vendo, né, que é aquele que a gente sempre vê em televisão sensacionalista, né, que eles humilham essas pessoas, é aquele famoso anão que eles chamam de jardim, é o anão, tá? Então, reparem o seguinte, as perninhas e os bracinhos são de tamanho menor, reduzido, tá? Porém, os membros, o tórax e a cabeça têm o tamanho normal. Nesse caso aqui, uma família de uma ilha, né? A família toda nasceu anã, né? Primos, irmãos, tudo anão. Claro, eles têm uma vida normal. Porém, né? Eu queria muito ter um quadro agora para mostrar para vocês, que a gente chama de quadro de Punnett, que é aquele da aula de ontem, para fazer o teste do fator RH, do tipo sanguíneo, casamento, como que acontece. Aqui também eu queria muito fazer para vocês, mas infelizmente não consigo desenhar aqui, não tenho esse conhecimento de como fazer isso. Então, repare, coloquem na cabeça de vocês um quadro onde a gente vai fazer a composição genética, tá? Um acondroplásico que nasceu e está vivo, ele é azão-azinho, ele é heterozigoto dominante, tá? Se ele, anão, se casa, vamos pensar num anão homem, né? Mas tanto faz, tá, gente? Se ele se casa com uma mulher normal, a mulher normal, ela é azinho-azinho. E o anão é azão-azinho. Se a gente for fazer o azão com azinho, azão-azinho, azão com azinho, azão-azinho, azinho, 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 azinho. Então, a gente vai ter, para cada filho desse casal, onde
uma das partes é normal e a outra parte é anã, para cada filho desse casal existe 50% de chance de nascer anão, tá? E se casar dois anão, professora? 75% de chance para cada filho nascer anão, tá bem? E existe um porém muito, muito, muito sério. O anão dominante homozigoto, esse aqui, ó, azão, ele não nasce. É letal, tá? Ele não nasce, ele morre antes de nascer, tá certo? É letal. Então, todo anão que a gente olhar na rua, que a gente conhecer, ele com certeza é azão, ok? E, professora, isso é genético, ok. O que eu acabei de falar, tudo é genético. E a mutação nova? Lembra do DNA? Então, lá no DNA, quando a gente tem a composição do DNA, no lugar que tinha que ter um G, uma guanina, entrou uma adenina. Essa mutação, essa mudança forma uma pessoa anã. Então, é por isso que ela acontece em todas as gerações, tá? Não pula etapas, não pula geração, ok? Pergunta chama, tá, gente? Aqui, uma outra anormalidade também que envolve ossos, né, é o gigantismo. Então, é excesso de hormônio de crescimento. Geralmente, e aí o hormônio de crescimento ele vem tão excessivo no corpo da pessoa que todos os órgãos também vão crescer muito, tá? É proporcional ao tamanho do indivíduo, exceto algumas coisas, né, gente? Que em repouso não tem nada proporcional aí, ainda bem, né? Não nos interessa isso nesse momento. Bom, então, esse indivíduo, geralmente, ele tem 2,40 m, ele não cabe numa casa normal, ele não cabe numa cama normal, e ele não tem longevidade. Vive aí com alguns problemas, tá? Por exemplo, câncer na cabeça, inclusive, tumor, né? Na cabeça, na pituitária, que a gente vai estudar isso mais para frente, não vou ficar falando palavrão agora para vocês. Então, digno de cirurgia, tem que se tirar, às vezes volta. Então, a média de vida, não estou falando que com certeza é isso, tá? É em torno de 45 anos para um gigantismo, tá bem? Porque eles vão ter problema de artrose, problema de artrite, uma série de outros fatores. Às vezes, o coração, apesar de ter crescido por conta do hormônio de crescimento, às vezes ele não é tamanho suficiente para abastecer, para irrigar todo esse corpo, né, para ter circulação para todo esse corpo. Então, ele passa por muitos problemas, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quanto, né, a quantidade de ossos que a gente tem? Nós, adultos, nós temos 206 ossos, tá? Quando a gente é bebê, a gente tem um pouco mais. Depois esses ossos se fundem e aí então a gente chega ao número de 206, tá bem? E aí, reparem na figura que ela tá, o meio dela amarelo e as extremidades está branca, para mostrar que nós temos duas divisões, tá? Então, ele se divide em axial e apendicular. Apendicular é aquilo que está pendurado, tá bom? Para ficar mais fácil na cabeça de vocês. Então, a parte axial é essa amarela. O total dessa parte amarela dá 80 ossos. E a apendicular, que é a branca, ela tem um total de 126 ossos. Professora, a gente vai ter que estudar todos? Adivinha a resposta. Olha para minha cara, vê se eu sou boazinha. Adivinha a resposta. Bom, então aqui na cabeça, só a cabeça, a gente tem 29 ossos, tá? A coluna vertebral, aqui ó, esse miolinho que começa aqui dentro da cabeça ainda e vai até aqui no final, ela é composta de 26 ossos, tá? E aqui a gente vai ter as costelas, que vai ter também um total de 25 ossos envolvendo aqui o externo, tá? A parte, os membros superiores, só aqui
a gente tem um total de 60 ossos. Aí a cintura escapular, que é essa daqui, ó, onde a gente vai ter aqui a clavícula e a escápula, tá? Essa parte, ela contém 4 ossos, 2 aqui, por isso que dá 4, tá? Que mais? A cintura pélvica aqui, ó, então a gente tem a pelve, né? A famosa bacia. A gente vai ter 2 ossos, tá bem? Porque eles se fundiram, tá? E aí formou-se um só. Mas então a gente tem aqui o ilho, o isquio e o pubis, né? Eram 3 ossos que se fundiram e viraram um só, a pelve, tá bem? Os membros inferiores, a gente vai ter também um total de 60 ossos, 30 de cada lado, tá? Por isso 60. Bom, já falamos de das funções e agora a gente vai falar das características dos ossos, tá bem? Então, já vimos que ele serve de proteção, que ele é o que ajuda na propulsão para a musculatura, fazer com que a gente se movimente, né? Porém, ele tem formas e tamanhos que variam. Então, características disso. Então, a gente tem osso longo, osso curto, osso achatado, né? Então, quanto aos ossos longos, fêmur, húmero, são ossos longos, tá bem? Então, neste caso, aqui a gente tem um fêmur, tá? O que a gente tem? O comprimento é maior que a largura e a espessura. Fica claro, né? Então, olha, ele tem um puta de um comprimento. O comprimento é maior que a largura e a espessura, tá? Bom, quanto aos ossos curtos, o comprimento é igual à largura. Aonde eu encontro ossos curtos? Nas mãos, nos ossos das mãos, nos ossos dos pés, tá? Então, a gente tem ossos bem pequenininhos. Professora, tem que estudar todos esses ossos? Tem. E eu adoro pedir na prova. Bom, aqui, né? Não sei se osso chato ou plano, aqui nessa região, e aqui a gente tem o osso. E aqui a gente tem o osso sesamoide, que é a patela, o nosso joelho, tá? Então, quanto ao osso chato ou plano, se a gente pegasse a nossa escápula, que fica aqui, ela parece uma pá, tá bem? Então, ela é bem chata, bem plana. Como, entre aspas, assim, um papel, como se fosse um papel, tá? Então, o comprimento e a largura são maiores que a espessura, porque ela realmente parece uma parede, ela é chata, tá? O osso do crânio também é a mesma coisa. Então, osso do crânio e escápula são considerados ossos planos ou chatos. Alguns livros do passado, eles colocam esse osso chamado patela como rótula, tá? Isso já caiu por terra. Na minha época, quando eu estudei anatomia, era rótula. Hoje, não mais. Hoje, há muitos anos, tipo 20 anos, assim, tá? Então, não existe mais essa nomenclatura. Então, se vocês tiverem livros antigos, risca a rótula e escreve patela, tá bom? Bom, aonde está localizada a nossa patela? É um osso super pequeno, né? Redondinho, bonitinho, que é super importante. Sem ele, a gente não fica em pé, né? Mas como assim ele sustenta a gente? Na verdade, ele está grudado por cartilagens. São as cartilagens que ajudam na movimentação, tá? E ele está à frente de um osso longo chamado de tíbia, tá bem? Que a gente vai estudar também. Quer dizer, na verdade ele está no final do fêmur, né? E início da tíbia, tá? Ele está entre um e outro. Além dos tendões aqui, né, nós temos líquido, que serve como se fosse um óleo lubrificante, para fazer com que a gente não tenha aquele movimento enrijecido, tá? Aí, então, agora aqui, a gente já vai incluir as articulações, vamos continuar falando aqui da patela, né? Então, aqui, olha, os tendões, então aqui o vermelho é músculo, tá? Olha o final
do fêmur final, ele tem a cartilagem, início da tíbia, cartilagem, e aqui está ligado, né, por ligamentos e tendões. Quando há o rompimento desse tendão, a pessoa começa a ter problemas, né? Então, começa a ficar rígido, começa a ficar inflamado, a pessoa começa a sentir muita dor. Então, em algumas situações, é caso cirúrgico, que não tem o que fazer, né? E aí, então, a pessoa ela precisa entrar na faca e fazer alguns procedimentos pós-cirúrgico. O que ela vai fazer? Fisioterapia, obviamente, e fortalecimento, tá? Então, ela vai fortalecer a musculatura que está em volta, para que ela, tendo a musculatura fortalecida, ela protege os ossos de se lesionarem de novo. Então, sabe aquele atleta de final de semana, aquele jogador, tipo pai de vocês, assim, provavelmente, né? Vocês devem ver essa cena. Vai de domingo, não faz nada a semana inteira, ainda bebe uns goró. Aí chega de domingo, ele vai jogar uma pelada com os amigos, lá no clube, ou lá no campinho da esquina, tá? Aí ele vem todo ferrado, todo machucado, não é assim? Por quê? Porque ele não tem musculatura para ele fazer esse tipo de atividade extremamente agressiva, tá? Então tem que puxar a orelha deles também, tá bom? Bom, o que mais? E aí lembra que eu falei para vocês que existe um líquido, né? Lembra do plasma da aula de ontem lá do sangue? O plasma, ele vai mudando de nome conforme ele vai entrando em outras partes do nosso corpo. E assim, o plasma, ele está dentro da circulação, dentro dos vasos, né? E o líquido sinovial, que também é a mesma composição dele, é rico em sistema imune, células brancas, etc., ele está na parte externa. Então, aqui, toda essa região, ela é rica de líquido sinovial, tá? Esse líquido sinovial, ele tem células brancas de defesa, né, chamando de linfócitos, linfonodos, que vão fazer a verificação de qualquer corpo estranho que entre aqui, uma bactéria, um vírus, por exemplo, né? Se acontecer, eles têm a capacidade de matar esse corpo estranho, tá? Então, por conta disso, conforme a gente se movimenta, há um estímulo para ele ser renovado. Então, ele se renova a cada 3 dias, em média, tá? 30 horas em alguns pontos do nosso corpo, ele se renova. O que acontece com a pessoa idosa? A pessoa idosa ela vai perdendo os movimentos por falta de movimentação. Então, quanto mais velha a gente fica, mais a gente tem que ir numa academia fazer musculação. Quanto mais velha a gente fica, mais musculação a gente precisa, tá? Por quê? Porque a gente vai ficando enrijecido, porque a gente vai ficando envelhecido. Então, a gente precisa acordar o corpo, tá bem? Então, onde eu quero chegar? Então, sabe aquele idoso que vocês precisam, por exemplo, ele é acamado, vamos levar ele para um passeio no corredor, tomar um banho de sol numa parte que pode, né? Isso é fundamental, tá? É fundamental esse tipo de passeio, claro, dentro da condição daquele paciente. Se não for paciente, pode ser, sei lá, o avô ou a avó de vocês, ou o pai que está bem velhinho já, ou a mãe, né? Tanto faz. Se deixar por conta, eles ficam sentados o dia inteiro, vendo nada, ou na frente da televisão, alguma coisa assim. Tem que fazer eles se movimentarem, tá? O fato deles fazerem essa movimentação já estimulou o líquido sinovial dessa região do cotovelo a se reprogramar e a se renovar, tá? Se eu fico muito tempo parada, quando eu vou me movimentar, eu sinto dores. E se não está movimentando esse líquido, o que vai acontecer? Ele não faz a verificação correta, adequada, de corpos estranhos que possam estar ali. Então, eu fico sujeito a inflamações e etc, etc. Tá? O que mais? Essa região da pelve,
tá? Então, a gente tem aqui o osso, né, da pelve, a bacia. E aqui no meio, a gente tem, grudando a pelve, a gente tem ligamentos, tá? Ou articulações. E aqui a gente tem o osso, que antes a gente tinha aqui a continuidade, que era um rabo, né? Depois a gente perdeu. Então, aqui é o cóccix e aqui é o sacro, que é uma vértebra que se fundiu. Então, aqui, antes de se fundir, a gente tinha 4 vértebras aqui e 5 vértebras aqui. Quando elas se fundiram, viraram uma só. Então, lembra da história dos 206 ossos, tá? Essa região, às vezes a pessoa chega no médico e fala assim: eu estou com muita dor. E o médico não consegue diagnosticar. É muito difícil diagnosticar essa região. Então, pode ser que a pessoa acaba tendo aqui uma infecção, o que é tratável, um tumor, que é tratável, mas um pouco mais grave, mais difícil ainda de diagnosticar, ou uma artrite, tá? Então, até o médico conseguir chegar a esse diagnóstico, a pessoa reclama de muita dor, tá bem? Então, isso pode acontecer também. Gente, vocês vão fazer pergunta, não? Tá chato, hein? Vocês devem estar tudo comendo. A Elaine deve estar comendo aquele arroz cheiroso lá, safado. Aqui. Bom, toda vez que vocês ouvirem a palavra forame em anatomia, forame significa buraco, tá? Então, o maior forame que existe no nosso corpo não é o que vocês pensaram. O maior forame que existe no nosso corpo é chamado de forame magno e ele está aqui embaixo, né? Na região aqui. Oi. A gente está aqui, essa região aqui da cabeça, só que a parte inferior aqui, tá? Para que serve esse forame? Só que fica um pouco mais atrás aqui, onde vai passar os grandes vasos, as grandes, né, veias e artérias para irrigar o nosso cérebro, tá bem? Então, por isso que ele se chama forame magno, é o maior buraco que nós temos no corpo, ok? Bom, toda vez que vocês falarem meato, tá? Meato é um buraco fechado em forma de concha. Então, meato acústico, tá? Então, por isso que tem, por exemplo, Rio Pardo, tem aquela lá na praça, concha acústica, que é um formato fechado em partes, porém aberto, para quando se toca uma música, o som ficar melhor, acústico, né? Então, o nosso ouvido é um meato acústico, tá? Tem um buraco, mas um buraco abaulado, tá bem? Então, aqui, ó, nessa região aqui. Para que o som entre, rode, tá? Para a gente conseguir ter a produção de som. O que mais? Quando a gente fala em seios, tá? Então, a região que tem muitos seios é essa região aqui, tá bem? E é uma região que tem muito muco, tá? Produção de muco. Aquela produção do líquido, só que aqui ele é mais durinho, né? Muco. Para que serve? Também, ele se renova para deixar essa região aquecida e também para matar qualquer corpo estranho que entre. Uma pessoa que toma muito vento na cara, por exemplo, sinusite, né? É a inflamação desses mucos, tá? Eles ficam mais infeccionados, né? Ou inflamados, e aí a pessoa sente muita dor, tá? Porque ele não se renova constantemente, tá bom? Aqui a gente tem na mandíbula, então esse aqui é o osso da mandíbula, né? Então aqui, ó, a gente tem uma fossa, tá? Que é para encaixar perfeitamente esse osso da mandíbula para a gente falar, tá? Ó, a gente consegue mexer. Ah, professora, aqui que tem ATM? Sim, que é o que? O desencaixe. Ele cai, né? E aí tem que colocar no lugar. Deus o livre se acontecer isso na minha frente, gente. Eu saio gritando, tá? Eu não tenho capacidade para isso de ajudar ninguém. Isso é com vocês. Bom, o que mais? E aqui no laboratório a gente vai rever isso daqui muito legal. Então lembra que a gente tem aqui o forame magno, né? Que se a cabeça estivesse virada, a gente conseguiria ver esse forame.
Em cima desse início aqui, ó, do forame, a gente tem uma parte em alto relevo, 3D, né? Que se chama côndilo occipital. Esse côndilo occipital, ele serve para encaixar perfeitamente a primeira vértebra do corpo humano, chamada de atlas, tá? O atlas se encaixa aqui perfeitamente. E a segunda vértebra se chama axis e ela tem um dente, que é para entrar ali no forame magno e ajudar na movimentação, tá? Na movimentação do pescoço. Por isso que a gente consegue movimentar a cabeça, tá bem? Então, no casamento, né, a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça. Ele faz o que a gente quiser, certo? Se não fizer perguntas, a gente chama flor de lis. Ossinho abaixo da mandíbula. Ah, esse aqui. Esse aqui. É o ocioide. Ele é em formato um H assim, ó. Ele fica bem aqui, tá? E ele ajuda a segurar a nossa língua. Vou contar uma história para vocês. O professor, quando ficar velho, é cheio de contar lorota, né? Eu tô ficando velha. Quando eu fiz anatomia, em 1992, que tem muitos aí que nem era nascido ainda, era tudo corpo humano. E eles, eu já contei para vocês que era tudo cortado. Tinha lá os inteiros, mas tinha as partes cortadas. Eu morria de medo do meu professor, porque ele era muito bravo. Um dia ele falou para mim assim, ele estava dando aula pra gente na bancada, ele falou assim, aluna, pega lá aquela cabeça que tá lá na bancada. Eu levantei, morrendo de medo, e peguei uma cabeça careca, né? Peguei pela orelha, morrendo de medo, obviamente, né? No que eu peguei essa cabeça, não tinha esse ossinho, a língua despencou. A língua é muito grande. Eu dei um grito. Olha, dentre essas e outras coisas, ele simplesmente me deixou de exame, tá? Pra vocês verem como o bicho era carrasco. Então, a professora pastou para dar aula de anatomia para vocês, viu? Então, aqui, deixa eu colocar tudo que falta. Opa. Então, a gente falou da fossa, né? A gente falou do côndilo, fica aí a parte escrita para vocês, tá? Bom, deixa eu ver a pergunta. Vinícius, coloca sempre para todo mundo ler, tá? Vinícius está perguntando em relação à manobra de Volkmann. É uma manobra de fisioterapia, né? Ela é utilizada para detectar uma inflamação. Ela facilita. Só que, assim, o diagnóstico daquela região em específico, ela não é fácil como eu posso dizer para vocês, num clínico geral, por exemplo. Tá? Então, daí vai ser atribuído para um específico, e se esse específico não for bom, fica difícil o diagnóstico. É só isso, tá bom? Mas é claro que os procedimentos, né, vão levar ao diagnóstico final. Só que não é fácil no sentido de, puxa, é isso, pabuf, não consegue tão rápido assim, tá? Porque eles vão ver se é um câncer, vão ver se é uma infecção e vão ver se é uma artrite, tá? Até chegar a esse fato. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui, entra aqui. Bom, a cabeça, né? Ela tá dividida aqui em várias cores para ficar mais fácil, tá bem? Então, aqui na nossa testa, a gente tem o osso frontal. Na nossa nuca, a gente tem o osso occipital, tá? Então, ó, frontal, occipital. Na nossa lateral, na região aqui da orelha, do ouvido, a gente tem os ossos temporais, um de cada lado, né? E na região superior, aqui na abóbada superior, a gente tem o osso parietal, tá? Então, a gente tem 4 ossos principais aqui compondo a nossa cabeça. Além deles, né, a gente vai ter outros ossos que vão ficar entre o frontal e o temporal, que se chama o osso esfenoide, tá ali próximo, muito próximo da orelha. Não dá para ver um outro aqui, o etimoide. Não, depois eu mostro para vocês. Ah, o etimoide está aqui, ó, na região aqui atrás do nariz, tá? Aqui é o etimoide. Esse etimoide, ele tem, deixa eu ver se eu acho aqui uma figura. Aqui, ó.
alguns têm uma parte muito espinhuda, tá? Então, esse etimoide aqui também tem uma parte muito espinhuda. O osso nasal também tem essa região aqui, que ela é bem espinhuda. Então, antigamente, quando não existia proteções para aquelas lutas livres, tipo a época do Maguila mesmo, por isso que ele é todo ferrado, aquele outro americano também, todo ferrado. Oi? O nocaute, que era o quê? Um soco nessa região do nariz. Esse osso entrava e matava o indivíduo, atingia lá o cérebro. Então, é por isso que lutadores, como por exemplo o Maguila, faziam uma cirurgia e tirava esse osso. E é por isso então que ele tem aquele nariz todo aberto, né? Sem osso, para quando ele fosse nocauteado, ele não morresse. Mas é tanta pancada que ficam todos muito sequelados. Professora, eu tenho uma dúvida. Em relação ao sinovial que a senhora falou, o líquido sinovial, quando ele endurece, ele pode formar um cisto sinovial também, né? Uhum. Entendi. Na Era verdade, só isso mesmo, professor. na verdade, não é que ele endurece, tá? O cisto é quando o indivíduo contraiu algum corpo estranho, as células de defesa detectaram, mas elas não conseguiram matar. Então, elas vão calcificando esse corpo estranho. E é por isso, então, que se forma um cisto. Entendeu? Bom, onde eu estava? Então, aqui, né, a gente tem esses ossos principais que eu falei para vocês. Quando eu falo aqui, o buraco onde está o nosso olho, tirou o nosso olho, fica só o buraco ósseo, né? A gente chama de órbita, tá bem? E o que eu estava falando para vocês, né? Aqui, essa parte aqui do nariz se chama abertura piriforme, são ossinhos que ficam aqui, sem a cartilagem, sem a carne, né? E esse aqui é o osso ou sutura nasal. É esse que eu falei para vocês que antigamente fazia cirurgia para tirar esse osso, tá bom? Hoje coloca uma proteção, então pode tomar pancada que não vai danificar a cabeça, né? Mas é claro que acaba danificando sempre. É loucura esse tipo de esporte na minha concepção. Ok? Bom, lembra que eu falei para vocês que o bebê, antes de nascer, ele tem a moleira, né? Eu vou mostrar. Eu tenho uma cabeça de moleira lá na faculdade, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente vai virando adulto, vai se calcificando, essa moleira ela vai deixando de ter aquele espaço cartilaginoso, vai virar osso e ela vai se unir. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é sutura, tá? Sutura, a união dos ossos, tá bem? Por isso que depois a gente fica todo calcificado, digamos assim, né? Então, e é por isso então que a gente estuda as divisões de nomes. Como eu já tinha falado para vocês, osso frontal, parietal, temporal, occipital. E aqui o esfenoide. Bom, o que mais? Maxilar e a mandíbula que se mexe, né? O osso zigomático e aqui, ó, onde as meninas fazem maquiagem, né? Nós mulheres fazendo maquiagem, aqui na lateral é o arco do osso zigomático. Ah, maçã do rosto, tá? Então, zigomático e arco do zigomático. Lembra que eu tinha falado para vocês, né, de partes espinhudas? Não dá para ver aqui ainda, já falo disso. Bom, então, o nosso crânio, né, ele se divide em neurocrânio e viscerocrânio. Viscerocrânio é a parte facial e neuro é a parte encefálica, tá? Então, constituição do neurocrânio. Osso frontal, tá aqui, ó. Osso parietal, temporal, esfenoide, etimoide e occipital, tá? O que forma, né, o assoalho craniano. Então, de novo, frontal, occipital, etimoide, esfenoide, temporal, esfenoide temporal, tá? Então, tá aqui tudo bonitinho, por isso que eu falei para vocês.
pode levar, de repente, essas fotos de slides para a aula, que a gente vai conseguir trabalhar com elas também no laboratório, tá bom? Aí eu vou, não mandei ainda, porque na época eu mando para vocês, mas aí tem umas apostilas que eu fiz, tá bem? Para as aulas práticas, e aí eu vou encaminhar para vocês no momento certo, roteiros, né? Para vocês levarem tudo impresso para a faculdade quando for o momento, tá bom? Bom, aqui, ó, tá mostrando muito bem a fontanela, a moleira, tá? Então, olha aqui, isso aqui é a cabeça de um bebê, tá bem? Então, olha, o buraco, essa parte amarela, é tudo aberto quando o bebê nasce, tá? E depois aqui vai se fechar. Então, é isso que tá escrito aqui. E aí vai se formar as suturas que eu mostrei para vocês anteriormente. Bases do crânio. Lembra que eu falei para vocês do forame? O osso estiloide, ele é bem pontudo, tá? Ele vai encaixar a nossa mandíbula. Côndilo occipital é aquele de alto relevo que eu falei para vocês, tá? Processo mastoide, ele fica aqui, tá? É uma região que a gente faz, às vezes tá com dor de cabeça, né? Muito estressado, fica enrijecido, a gente fazer a massagem aqui dói pra caramba. Então tem que fazer a massagem para dar uma amenizada, tá? Processo mastoide. Eu vou mostrar isso para vocês aí. Bom, o esternocleidomastoide, tá? Eu vou mostrar isso para vocês em slides, daí eu chamo a atenção. É um músculo que fica aqui, ó, nessa região, que ele fica aqui nessa região da clavícula, né? E ele vai atravessar aqui, fazer com que a gente tenha, então, a cabeça grudada ao tórax. É ele que faz isso, tá bom? O que mais? É isso. Músculos, né, que se fixam à base do crânio. Então, aqui, ó, esternocleidomastoide, que é o que eu estava tentando explicar para vocês. Tá bem? Esse esternocleidomastoide, ele sustenta, né, a nossa cabeça, e muitas vezes, quando o paciente chega no hospital, ele tá com essa parte muito protuberante. Então, o médico já sabe que ele está tendo algum problema, pode ser relacionado ao cardiovascular, tá bem? Aí eu deixo para vocês toda a parte escrita, né, que eu acho que é bacana vocês terem isso para uma leitura, para relembrar a aula, etc. Músculos da face, né, e da mastigação, a gente tem vários músculos na face. Esses músculos, eles precisam ser movimentados, tá bem? Para quê? Para que eles sejam estimulados. Todo músculo precisa de estímulo, para que ele se mantenha vivo, renovado, bem, tá bom? Do contrário, ele vai ficar frouxo, flácido. Por que que depois dos 40 anos, obrigatoriamente, a gente começa a usar óculos para leitura? Porque as musculaturas aqui da região do olho começam a ficar flácidas. Como é que a gente vai fazer musculação aí? Não tem jeito, né? Então, com 50 anos, o óculos é para perto e para longe. Com 40, é para perto para leitura, né? E assim a gente vai se ferrando ao longo da vida, não é assim? Bom, músculos, então a gente tem músculo que envolve o olho, orbicular do olho, orbicular da boca. Esse, né, quando é adolescente, jovem, ele é bem estimulado, né? Aí depois que casa, ele deixa de ser estimulado, sabe? Ele passa a ser menos estimulado, tá? Então, estimulem bem essa musculatura, deem bastante risada também, tá? Que daí vocês vão ficar melhor. Quando a gente sorri, a gente mexe mais músculo do que quando a gente chora, beleza? Bom, o que mais? Então, esses músculos, eles vão controlar nossa pálpebra, nossa movimentação de boca, o olhar, tá bom? Quando a gente chora, eles é que vão dilatar, e aí é por isso que a gente fica aquele sei lá, eu fico, né? Com o nariz vermelho, horrível, tá bom? O olho inchado, né? Bom, aqui também, continuando mostrando, né? Olha, a gente tem um músculo que é responsável por levantar os nossos cílios, tá? Ó, levantar os cílios.
A gente tem um outro músculo aqui, ó, chamado masseter, que ele é responsável pela nossa mastigação. Abrir e fechar a boca é mastigação. E a síndrome da TM eu já expliquei anteriormente para vocês, tá? Bom, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu pôr tudo, fica mais fácil. Bom, o fêmur, né, diferente do húmero, a cabeça do húmero, ela é bem colada no osso para encaixar perfeitamente aqui no nosso ombro, porque o papel dos nossos membros superiores, depois que a gente evoluiu, é carregar as coisas. Então, quanto mais ele estiver próximo, mais força a gente vai ter nos braços para carregar as coisas, tá? Já em relação à perna, a cabeça ela tem que estar bem separada do osso para a gente conseguir ter movimentação, para a gente conseguir andar. Se ela fosse muito unida, a gente não conseguiria andar, tá? Então, por isso que a cabeça do fêmur ela tem esse diferencial, tá bem? Aí aqui a gente tem essa região chamada de trocânter maior. Para que serve? Trocânter maior, trocânter menor, serve para grudar o músculo. Então, em determinadas regiões, a gente tem 6 músculos sobrepostos um sobre o outro, tá? Um vai estar numa posição, o outro na outra, para que a gente tenha realmente uma boa amarração, tá bom? Então, esses ossos longos, eles suportam muito peso, tá? Então, é por isso que a gente tem a capacidade de andar com coisas na mão, de correr, né? De levantar peso, enfim, tanta coisa que dá para se fazer, né? Bom, lembra do côndilo lá da cabeça, occipital? A gente também tem o côndilo aqui no final do fêmur, tá? E lembra que o joelho, né, a patela vai ficar aqui. Então, a gente tem o côndilo medial e o lateral. Qual é a diferença, professora? Não é tudo a mesma coisa? Não. Lembra que o medial ele vai estar no meio do nosso corpo e o lateral vai estar na parte externa do nosso corpo, tá bom? Então, isso é a vista posterior de um fêmur. Aqui a gente tem uma vértebra, né? Acho que eu vou ter que parar aqui, gente. Deixa eu só ver o que vem. Eu vou ter que parar aqui. Eu vou falar esse último, tá? Eu vou parar. Então, aqui a gente tem uma vértebra, né? A vista anterior dela. Essa aqui é a Atlas, tá bom? Que é a primeira vértebra. Lembra do côndilo occipital? Ó? Aqui é o encaixe perfeito para ele. Então, aqui, né, se chama face articular. Ela vai encaixar perfeitamente no côndilo occipital, tá? E aqui é aquele buraco que acompanha o tamanho do forame magno, tá bom? Só que aqui a gente chama de forame vertebral. Forame é buraco, lembrem-se disso, tá? E aqui a gente tem os processos. E os processos também têm forames. Para que servem esses forames? Para passar nervos, passar veias, vasos, artérias, tá bom? Aqui a gente tem uma vértebra, né, uma torácica. Então, a gente tem processo espinhoso, processo transverso, né? E aí ela vai se modificando, ela vai mudando. Reparem a diferença da primeira vértebra e as outras vértebras vão ficando com um corpo maior, vão ficando com um forame menor, tá bem? Aí vai ter uma que nem forame vai ter. Tudo isso a gente vai estudar na prática. Vai ficar mais fácil, visualizando, apalpando, tá bom? Então, eu vou parar aqui, porque eu tenho aula para dar, e vocês também têm aula com a Denise, né? Que já é 8h25, então realmente eu tenho que seguir a risco o horário, tá bom? E aí, então, na próxima terça-feira a gente continua a aula. Ok, meu povo? Deixa eu sair daqui. Deixa eu parar de gravar.